Não, vai aparecer mais o back. Sorry. Posso comer isso aqui? Claro. Tá, pode passar. Só antes de começar, agora a máscara é liberado em ambientes administrativos, salas de aula, corredores. Não é obrigatório usar. Simplesmente. Me incomoda. Administrativo já, mas agora obrigatório é só nas áreas assistenciais mesmo. Então, bom dia, meu nome é Rodrigo, sou da intensiva. Então, o estudo que a gente vai falar hoje vai ser do device, comparando a laringoscopia direta com o videolaringoscópio nesse contexto do paciente crítico. Então, esse estudo foi desenvolvido ali pela Pragmatic Critical Care Research Group, que já tem bastante experiência com estudos de via aérea, não só de via aérea, mas os pesquisadores já tinham alguma evidência nesse assunto. Antes da gente entrar no estudo propriamente dito, queria só contextualizar um pouquinho, falar um pouquinho da história da laringoscopia em si. E eu nunca tinha parado para pensar, assim, depois que eu li o artigo, na minha cabeça estava muito claro que a laringoscopia direta tinha começado antes, né, tinha surgido, digamos assim, antes do que a indireta. Porque, putz, é mais fácil você ver direto a laringe do que indiretamente. Eu pensei assim. Mas, na verdade, os primeiros registros que a gente tem é do Manuel Garcia, então, que é um cantor espanhol, na verdade, que acabou tendo a formação dele em Paris e depois em Londres. E reza a lenda, não sei se é verdade, acho que não deve ser, mas enfim, que estava passeando pelas ruas ali de Paris, ele viu o sol batendo na janela e viu indiretamente o sol. Ele pensou assim, meu Deus, vou ver minha laringe indiretamente. Então ele pegou um espelho de dentista, colocou na boca e pegou outro espelho para refletir a luz do sol e acabou sendo o primeiro registro, né, da escopia da laringe em vivo, né? Então nele mesmo, assim, ele cantava, via qual era o efeito ali, acabou publicando isso. A gente tem, então, mais ou menos em 1840, 1855, esse primeiro relato, registro, né, da laringoscopia indireta. Já a laringoscopia direta, ela acabou sendo inventada depois que a gente teve eletricidade, né? Então, um dos primeiros registros é do finalzinho do século XIX, comecinho ali do século XX, pelo Karsten, que era um médico alemão. Então, ele desenvolveu essa laringoscópio direto, que é essa revólver aqui que ele desenvolveu, e inicialmente tinha uma lâmpada tipo de otorrino, assim, para conseguir fazer laringoscopia direta, e depois os dispositivos começaram a colocar a lâmpada no dispositivo assim, de laringoscopia. Aí lá pela década de 40, daí o Miller e o McIntosh acabaram desenvolvendo o que a gente usa de lâmina mais moderna, mais atual, assim, da laringoscopia direta. E já o videolaringoscópio, ele começou mais ou menos, então, com o advento da endoscopia, a gente começou a ter a laringoscopia indireta por vídeo. Então, o primeiro registro é da década de 60, com um coledoscópio, na realidade. E lá pela década de 90, começou a se integrar o laringoscópio direto com o vídeo, né, e começaram a desenvolver os primeiros protótipos ali do videolaringoscópio. Então, o primeiro, se não me engano, é da Karl Storz, que é o CIMEC, mas ele tinha um protótipo da Gladescope, que é poucos anos de diferença, até os dispositivos mais modernos ali que a gente vê. Então, só para ilustrar, mas tem de vários tipos e tamanhos, de ângulo, lâmina hiperangular, e não até lá no dispositivo fora, então a gente tem vários aparelhos, dispositivos diferentes. Eu estou contando essa historinha, na verdade, só para... talvez, eu fiquei pensando, na verdade, talvez não tenha sido coincidência, assim, que a laringoscopia indireta tenha sido descoberta, né, antes do que a laringoscopia direta. Porque não que a gente não vá posicionar o paciente, mas quando a gente faz a laringoscopia direta, a gente arma todo aquele círculo ali, de posicionar o paciente, enfim, porque a gente quer tentar alinhar eixos, assim. Então, eu quero alinhar meu eixo de visão, alinhar meu eixo da abertura bucal da boca do paciente, da laringe. Então, eu tento alinhar tudo isso para conseguir visualizar direto, né, rebater a língua para o lado. Então, eu tenho alguns empecilhos anatômicos ali que eu tento tirar ali do meu caminho. Então, a laringoscopia indireta, né, por vídeo, então eu consigo contornar um pouco melhor essas estruturas anatômicas, assim, teoricamente falando. Tá. Então, assim, eu tendo dois dispositivos, né, um vídeo laringo, né, um laringoscópio direto, por que é importante eu estar falando desses dois dispositivos? É porque fora do cenário de centro cirúrgico, a gente tem muita complicação em via aérea. Então, aqui eu trouxe eu vou falar em tube, que eu falo YouTube, então eu estudo em tube, tá? Que é um estudo de 2021, do Busotto, que foi um estudo observacional, na verdade um estudo descritivo, que ele avaliou fora do centro cirúrgico como que foram as intubações, né? Que drogas foram usadas, quais foram as complicações que eu tive durante a intubação.
Nesse estudo, ele viu que a complicação que a gente tinha fora do centro cirúrgico era de 45%. Complicação tipo hipoxemia, tipo hipotensão, tipo PCR. E esse número é importante aqui, mas ele viu que o sucesso numa primeira passagem nas laringoscopias ao longo do mundo, né, ao redor do mundo, foi em torno de 80%, tá? Isso aqui foi em 29 países, 3.000 pacientes, então foi um estudo bem grande, assim, bem legal. E por que é importante estar falando também dessa primeira passagem, tá? O sucesso na primeira passagem, vários estudos vão falar de sucesso na primeira passagem, porque a gente tem um desfecho substituto aqui. Então, a gente já tem alguns estudos, a gente tem uma coorte prospectiva e uma retrospectiva do anestésio, que é o Thomas Morte, depois o estudo do John Sack de 2010, que, assim, associou, então, quanto mais tentativas eu tento de intubação, né, com desfechos negativos. Então, se eu tento muito, tem uma associação com o meu paciente ter desfechos negativos. Então, saturação, hipotensão, parada cardiorrespiratória. Então, tem essa associação e eu uso, então, a falha numa primeira passagem, né, como um desfecho aí substituto aí para eu tentar indiretamente prever qual seria a minha chance desse meu paciente estar evoluindo com eventos adversos. E saiu desse ano também um pós-hoc do estudo YouTube que mostrou qual era a porcentagem de uso do videolaringoscópio, né? E a gente tem uma heterogeneidade assim ao redor do mundo. Então, aqui na América do Sul, que nesse estudo foi representado pelo Equador e pelo Chile, 2,5% das laringoscopias eram por vídeo, tá? Diferente da Austrália, Nova Zelândia, por exemplo, que mais da metade era o uso de videolaringoscópio. Eu tendo isso, eu tenho dois dispositivos diferentes, eu tenho muita complicação e eu tenho um desfecho substituto. Foi esse o contexto que esses autores utilizaram para desenvolver esse estudo que foi de base, que foi publicado nesse ano no New England. Os autores são o Matthew Pracker, o Brian Driver, o Matthew Samler, muitas outras pessoas, mas que eram pessoas que fizeram vários estudos de via aérea. Então, no site da Pragmatic Critical Care Research tem os outros estudos, né, mas tem o BIM, o BUSH, tem estudo de pré-oxigenação, tem muito material, então eles já têm alguma experiência em metodologia nesse tipo de trial. Então, a hipótese alternativa aqui desse estudo era ver se o videolaringoscópio teria uma maior incidência de intubação numa primeira passagem em relação à laringoscopia direta. Tá? Entrando na metodologia ali, dos sítios ali, a população estudada, então, eles pegaram 10 UTIs dos Estados Unidos e 7 departamentos de emergência, foi estudada uma população com mais de 18 anos, era paciente crítico. Aqui é um desenho pragmático, então o paciente crítico é aquele paciente que precisou ser entubado fora do centro cirúrgico. Então isso fica implícito, assim, na realidade, na metodologia do artigo. Foram excluídas gestantes, foram excluídos pacientes que tiveram determinação do intubador para uma intervenção específica. Então aquele paciente que chegou no pronto-socorro para ser entubado, por exemplo, e o intubador falou assim, não quero randomizar, eu prefiro usar um videolaringo nesse paciente específico. Então esse paciente não foi nem randomizado para excluído de estudo, tá? Paciente com uma necessidade de intubação imediata, que não deu tempo de randomizar, então chegou grave, gritaria, confusão, não deu tempo de randomizar, não excluí esse paciente, não incluí no estudo. E pacientes privados de liberdade também foram excluídos. Vou pedir para vocês guardarem na memória, por favor, essa determinação do intubador por intervenção específica, porque me chamou um pouquinho a atenção nisso no flowchart do artigo. Falando da randomização, então foi feito um bloco de permuta de tamanho variável, tá? E foi certificado por sítio. E foi feita uma alocação entre grupo de intervenção e grupo de controle, e foi feito através de envelope, como que é a palavra? Opa, obrigado. Para ter esse sigilo de alocação. Então, os pacientes eles eram separados para duas intervenções, tá? Então, grupo de intervenção, né, videolaringo, ou grupo controle, laringoscopia direta. Tá? É um estudo que não tem como ser cego, né, por causa do tipo de intervenção. E depois de alocado, eles iam para essa primeira tentativa. Todo esse cuidado pré-intubação ficava, até por ser um desenho pragmático, ficava a critério do intubador. Então, como que eu vou pré-acionar a droga que eu vou usar na indução, vou bloquear ou não, com o que eu vou bloquear? Isso tudo ficava a critério do intubador. E ainda, acho que é importante ressaltar isso, vou chamar de adjunto de intubação, então o buge ou o estilete, né, o fio guia, também esse uso ficava a critério, não era obrigado a usar, mas ficava a critério do intubador. Tá, então o paciente ia para uma primeira tentativa, esse daqui é tentativa aqui, eu já vou falar mais para frente,
mas a definição de tentativa aqui é diferente dos ensaios prévios de via aérea, então acho que vale a pena a gente falar mais para frente. Então, assim, tentava fazer uma primeira tentativa, tentava. A segunda tentativa, daí ficava a critério do incubador. Ele podia continuar no mesmo dispositivo, ele podia trocar o dispositivo, enfim. Né? A primeira tentativa que era importante de tentar seguir o protocolo do estudo. E era controlada por capnografia, ou colorimétrica, ou capnografia de onda. A coleta de dados eram feitas por pessoas diferentes ao longo de diferentes fases do estudo. Então, numa fase pré-randomização ainda, a gente tinha um relato do intubador, então ele antecipava a dificuldade da via aérea, assim, subjetivo, assim, baseado em vozes do intubador, se a via aérea ia ser fácil, moderada ou difícil, tá? Não foi uma coxa, não foi nenhum score padronizado, era um relato subjetivo mesmo, isso pré-randomização, tá? Então, antes de eu saber o grupo que o paciente ia pertencer. Daí ia para uma laringoscopia e intubação propriamente dita, e daí tinha um observador independente que ficava num cantinho ali na sala de emergência, eu montei observando tudo o que estava acontecendo, e ele ia registrar, né, o número de tentativas de passagem da lâmina, né, de passagem de buche, de intubação orotraqueal propriamente dita, quanto tempo, né, de intubação, tempo da lâmina, da inserção da lâmina até colocar o tubo propriamente dito, e também com uma saturação periférica mais baixa e a pressão arterial mais baixa também. Depois de intubado, o intubador ele falava, olha, eu achei a via aérea um Cormick 1, 2, 3, 4. Né? Então, ele fazia um relato da visualização da via aérea, bem como complicações. Né? O paciente expirou, teve intubação esofágica ou não, enfim, as complicações. E isso aqui é importante, que acho que a diferença desse artigo, era a experiência prévia do intubador. Então, ele era perguntado, olha, quantas intubações você teve ao longo da sua vida? 100 intubações. E dessas, quantas foram feitas por videolaringo? 50%. Então, tinha esse relato e eles certificavam isso depois. Da experiência, tanto no N de intubações quanto porcentagem dessas intubações com videolaringo. E depois, os pesquisadores viam os desfechos clínicos com base nesses dados adquiridos. O desfecho primário aqui foi intubação bem sucedida numa primeira passagem. Qual que é essa definição da primeira tentativa, que é diferente dos ensaios antigos? Então, assim, nos ensaios antigos, era assim, vou intubar o paciente, então eu vou laringoscopar, amarrei minha mão aqui esquerda aqui, né? Daí, assim, passo o tubo, eu tento o tubo uma vez, não consigo, me passo o bucho, né? Se eu não tirei minha mão aqui, se eu não tirei a lâmina da boca do paciente, isso ainda era uma primeira tentativa, independente se eu passava o tubo, o bucho, enfim, se eu trocasse esse meu adjunto, assim, da via aérea. Isso era antigo, né? Nos estudos mais antigos. Nesse estudo foi diferente. Nesse estudo eu passava a lâmina, quando eu ia intubar, se eu tirasse o tubo para pegar um bujo, alguma coisa assim, acabou a primeira tentativa. Tá? Então, esse foi diferente. Ou se eu passei um bujo, tirei o bujo por algum motivo, não intubei, acabou a primeira tentativa. Então, ficou um critério assim, menos maleável assim, de primeira tentativa e diferente dos estudos antigos. Né? Os estudos antigos usavam a mesma definição que o Walls usa também de primeira tentativa. Já os desfechos... Ficou claro? Os desfechos secundários eram eventos adversos que eram feitos nesse período pré-intubação. Então, desde a indução até a intubação e 2 minutos pós-intubação, eu vi eventos adversos em relação a hipoxemia, uma saturação abaixo de 80%, uma pressão sistólica abaixo de 65%, início ou incremento de droga vasoativa e parada cardiorrespiratória e morte. Análise estatística, então, calculei minha amostra, lembrando daquele 80% do estudo Intube, então, assim, calculei minha chance de intubação de primeira passagem numa laringoscopia direta em 80%. Eu acho que o videolaringo vai aumentar 5% desse número absoluto, né? Dessa porcentagem. Então, por 85%. Por uma significância de 5%, uma chance de erro tipo 2 de 10%, eu calculei uma amostra de 1920 e, considerando 4% de perda, eu precisaria de uma amostra final de 2.000 pacientes. E eles combinaram de fazer uma análise interina, então, cheguei na metade dessa amostra, em 1.000 pacientes, eu vou calcular meu desfecho primário. Se esse desfecho primário, em vez de um P de 5%, der um P inferior a 0,001, né, 0,1%, eu estou autorizado a encerrar meu estudo. Tá? Então, precocemente, porque eu já alcancei meu desfecho primário com uma amostra menor. Então, a análise primária, então, era uma comparação ainda não ajustada pelas variáveis de intenção de tratamento, como era uma variável categórica, né? Intubei de primeira, não intubei de primeira, foi feito aqui quadrado. Análise de sensibilidade, foi feita uma análise secundária, então, por um modelo misto. Então, assim, para ver o impacto que algumas variáveis podiam ter nesse desfecho primário. Então, algumas variáveis eu
poderia ter um efeito fixo sobre essa minha variável, não sei, sobre esse meu desfecho, não sei quanto ele pode influenciar. Então, fizeram uma análise secundária considerando a idade do paciente, o MC do paciente, a experiência prévia do intubador, quanto essas variáveis poderiam impactar nesse meu desfecho primário. Também uma análise secundária por protocolo, assim, caso foi entubado com outro laringoscópio que não para o grupo ao qual ele foi randomizado. Fez uma análise com a exclusão de pacientes que tinham dados faltantes e com relação a essa proporção de experiência com o videolaringo prévio que o intubador tinha. As diferenças de desfechos secundários e dos exploratórios, então, foram reportadas com intervalo de confiança de 95% e sem ajuste para a multiplicidade. Então, alguma cautela para essa interpretação dos desfechos secundários, também das análises secundárias. Entrando nos resultados, então, assim, foi feita aquela análise interina que eu falei, chegou a 1.000 pacientes e eles abriram os dados para fazer a análise interina. Então, no grupo videolaringo, eu tive 86% de sucesso numa primeira passagem, contra o grupo laringoscópio direto, que eu tive 72,1%. Tá? Então, aqui tem um p-valor abaixo do 0,001, né, do 0,1%. Então, aqui permitiu eles... Então, esse estudo acabou sendo encerrado precocemente e eles atingiram o desfecho primário, nessa análise interina. Eu tenho aqui o flowchart do estudo. Né, assim, como demorou um tempinho, né, até eles encerrarem o estudo, eles acabaram randomizando mais pacientes do que esses 1.000. Então, no final, vai ser um número um pouco maior, vai ser 1.400, mais ou menos. Então, assim, eles elegeram 1.900 pacientes, então, para o estudo, acabaram excluindo 488, tá? Desses 488, lembra que eu falei para lembrar que o segundo critério de exclusão, que me chamou um pouquinho a atenção, é um número muito irrisório, assim, nesse contexto, mas, assim, desses 488 excluídos, 82 pacientes, a maioria, perdão, os 225 foram porque ele chegou muito grave, não deu tempo de randomizar. Mas 82 pacientes desses 488 foram aqueles pacientes que o paciente chegou e o médico falou, não, eu prefiro tal intervenção, prefiro videolaringo, prefiro laringoscópio direto. Então, desses 82, 76, o médico optou por videolaringo direto. Tá? Daí, no final, foram randomizados 1.420 pacientes, 707 para o grupo videolaringo, 713 para o laringoscópio direto. Do grupo videolaringo, todo mundo seguiu o protocolo certinho, todo mundo foi entubado, foi uma primeira tentativa com o videolaringo, e já no grupo laringoscópio direto, dos 713, 8 receberam videolaringo. Tá? Então, fugiu um pouquinho do protocolo nesse grupo laringoscópio direto, mas poucos pacientes. Então, a adesão ao protocolo foi bem boa. As características aí da amostra, então, ficou bem randomizado, ficaram parelhos os grupos, a maioria eram homens, tá? Com 55 anos de mediana de idade, o IMC era de 26, a mediana, a maioria das intubações foram no departamento de emergência, 70%, e 30% em UTI. A maioria dos pacientes tinha sepse ou choque séptico, em segundo lugar, trauma, assim, mas meio parelho essas duas condições. E a principal indicação de intubação foi alteração no estado mental. Em segundo lugar, insuficiência respiratória aguda. E já a antecipação ali da dificuldade de intubação, 45% dos pacientes foram considerados uma matéria moderadamente difícil, naquela análise subjetiva, 30% mais ou menos fácil e 10% difícil. As características do operador. 70% eram médicos de emergência e 25% eram de UTI, tá? Eram intensivistas. E 70% eram residentes. Isso é importante também, falando até da validade externa do estudo, né? Acho que aqui a maioria das intubações também acontece por residentes, então isso é interessante falar também. A mediana de intubações prévias por intubador era de 50. Tá? Então, essa mediana por 50 aí da experiência prévia de intubação que esses intubadores tinham. E a maioria dos pacientes, mas entre 55% e 60% dos intubadores, quer dizer, eles tinham uma experiência assim, meia a meia com videolaringoscopia. Né? Então, todas as intubações que eu tive na vida, entre 25% e 75% delas foi com videolaringo. Tá? Então, entre 55% e 60% dos intubadores tinham essa experiência com videolaringo. Da intubação em si, assim, a maioria era bem fracionado, não estava em potência de intubação, isso foi meio parelho também. E aqui, dessa tabela que vale a pena chamar a atenção é que... esqueci de comentar, importante também. Aqui, por ser pragmático, não definia assim, qual videolaringo vai usar, se a lâmina é hiperangulada ou não, então isso também ficava para o intubador. Então aqui, só 16% era uma lâmina hiperangulada, então a maioria era uma lâmina convencional, digamos assim, Macintosh do videolaringo. E de Cormack-Lehane dos grupos a gente vai falar mais para frente.
E daqui dos adjuntos da intubação, bugie ou fio guia, 95% dos pacientes dos grupos usavam, tá? Então, a grande maioria. Aqui falando da experiência do intubador, então a gente falou que a mediana foi 50, tá? Então, esse gráfico, essa figura aqui, ela mostra, então os pontinhos são os pacientes, a cor clarinha aqui são quem intubou, né? Então, a maioria foi médico emergencista, a mediana de intubação era em torno de 50, e aqui no Y, aqui, é a porcentagem das intubações que foi feita por videolaringo. Então, a maioria dos pacientes ficam entre 0,25, dos operadores, dos intubadores, ficam entre 0,25 e 0,75, da experiência pré-intubação foi com videolaringo. Tá? Talvez pendendo um pouquinho mais para 0,75, assim, no olhômetro. Em relação à visualização, no videolaringo, eu acabei tendo uma visualização melhor, assim, da glote, então a maioria dos pacientes foi com Cormac-1, tá? Então isso deu uma diferença em relação ao laringoscópio direto, que ficou em torno de 45% Cormac-1 no laringoscópio direto, e no videolaringo em torno de 75%, que deu uma diferença de risco absoluto de 31,6%, tá? Com intervalo de confiança entre 26,7 e 36,6. E aqui desfecho primário, então, o sucesso numa primeira passagem foi de 85% no videolaringo, que a gente já comentou, e no laringo direto foi 70,8%, que dá uma diferença aí de 14,3%, né, um intervalo de confiança de 9,8% e 18,7%. Então, mais ou menos 7 pacientes que eu estaria intubando com videolaringoscópio, eu estaria beneficiando numa intubação numa primeira passagem. Na análise de subgrupo, acho que o que vale mais a pena chamar a atenção é em relação à dificuldade, a maioria, né, das análises de subgrupo, ela tem uma tendência assim, ao benefício do videolaringo, tá? Se eu pego um paciente que tem uma VRE subjetivamente difícil, essa diferença de risco absoluto acaba sendo maior, mas o intervalo de confiança alarga bastante também, né, muito mais amplo, e era 10% só da amostra, então você não tem poder realmente para falar isso. E o maior benefício, a maior diferença de risco absoluto foi justamente naqueles intubadores que eram menos experientes. Então, esses tinham um N menor de 25 intubações, foram que tiveram a maior diferença de risco absoluto. E conforme eles iam ganhando mais experiência, tendo mais N de intubações, essa diferença ia diminuindo, tá? E também esse benefício do videolaringo acabou também reduzindo quando a pessoa tinha menos experiência com o videolaringo. Então, menos de 25% das minhas intubações foram com o videolaringo. Então, acaba reduzindo esse benefício também. Então, comparando o número de intubações, né, do intubador e com sucesso na via aérea, né, na primeira tentativa, então, quanto menos intubações eu tinha, maior a diferença de risco absoluto, né, do videolaringo para o laringoscópio direto. Então, eu chegava a, 26%, um pouco mais de 26% essa diferença de risco absoluto, mas conforme a pessoa vai adquirindo maior experiência, assim, essa diferença de risco absoluto vai reduzindo, né? Fica em torno de 6% aí quando tem mais de 100 intubações. Aqui, a principal causa de falha no videolaringo foi basicamente eu consegui visualizar bem, mas não consegui passar no tubo. Tá? Então, eu tenho alguma dificuldade nessa passagem de canulação ali da traqueia. Já no laringoscópio direto, a maior dificuldade ali foi a visualização mesmo. Nem aquela tabela, aquela imagem do Cormac que ele mostrou um pouco essa diferença, dava para imaginar. E aqui dessa tabela, acabou ficando mais pequenininho, mas ela mostra basicamente os fechos secundários, assim, de eventos adversos, acabou não tendo diferença entre os grupos. A mediana de tempo, tá, de intubação acabou sendo um pouquinho menor, tá, no videolaringo, que para mim era um pouco contra-intuitivo, até alguns estudos mostram o contrário, mas aqui quem intubou com vídeo o tempo foi um pouco menor. Tá? A diferença foi de 38 para 46 segundos, essa diferença de mediana. Em relação às complicações, assim, quem foi intubado numa primeira passagem do grupo videolaringo acabou tendo também menos complicações do que o laringoscópio direto, mas também não foi uma análise secundária, né? Também não tem tanta força para falar. E daqui, assim, ó, aqueles pacientes que não foram intubados numa primeira passagem. Qual é o positivo que eu usei depois? Tá? Então, aqui, dos 105 que não foram intubados numa primeira passagem do grupo videolaringo, 61% continuou com videolaringo. Tá? Eu perdi um monte de dados aqui, né? Eu perdi 34% dos dados. Mas, geralmente, na maioria dos casos, ele continuou no mesmo dispositivo, continuei com o videolaringo. Já no laringoscópio direto, 60% foram com o videolaringo, numa segunda tentativa depois. Tá? O intervalo de confiança é gigantesco ali, enfim, mas é um dado que me chamou a atenção também.
Entrando na discussão, tem umas limitações desse estudo, basicamente, algumas são, na verdade, por ser um estudo pragmático, é que a gente acaba perdendo nisso, mas eles não definiram uma marca do videolaringoscópio especificamente, podia ser uma lâmina hiperambulada ou não, então eu não sei dizer qual lâmina é melhor, em qual contexto, se é um benefício de um tipo de lâmina em si, ou de uma marca, eu não consigo dizer. E eu perco a aplicabilidade desse estudo para aquele intubador que é mais experiente, então a diferença de redução de risco absoluto reduzia, né, quanto mais experiente era o intubador. Então, eu não preciso só falar esses achados para o intubador mais experiente. E outros pontos positivos, foi um estudo multicêntrico, teve múltiplos intubadores e com dispositivos diferentes, né? Então, isso dá uma validade externa, dá uma aplicabilidade maior do estudo. Eu tive ocultação de alocação, né? O observador também era independente para a coleta de alguns dados, né? E aquilo que eu falei, né, da adesão ao protocolo. Então, todo mundo que foi alocado para o videolaringo foi entubado com o videolaringo. Então, teve uma adesão muito grande ao protocolo. O laringoscópio direto também, né? 713 pacientes, 8 foram com videolaringo. Então, todo o resto foi com laringoscópio direto. Então, essa adesão, a alocação também foi bem boa. E baixa taxa de perda de dados. Daqui eu trouxe alguns estudos. Então, a gente já tinha estudos prévios comparando dois dispositivos, né, tanto no centro cirúrgico quanto em UTI. Aqui é o Meckman, que é um estudo do Lascarroux de 2017, que é um estudo francês multicêntrico, que comparou os dois dispositivos, que foi um pouquinho um balde de água fria assim, em relação à videolaringoscopia, porque acabou não tendo diferença numa intubação de primeira passagem entre esses dois dispositivos, inclusive com uma análise sobre o grupo, falando que quem foi intubado com videolaringo teve mais complicação grave, né? Então, assim, qual que foi a diferença do device para o Meckman? Então, primeiro, aqui, por que eu não consegui intubar com videolaringo? Aqui a porcentagem de falha de passagem do tubo, então eu consegui visualizar na maioria dos pacientes, mas a dificuldade de passagem, da passagem do tubo foi de 70% no videolaringo, tá? Então, se eu pego aqui, a dificuldade de passagem do tubo foi, aqui está para o N total, né, mas foi cerca de 37%. Então, de 37% para 70% essa dificuldade. Então, é uma diferença, estou comparando, né, com essas bem diferentes, assim, mas só para ter uma ideia, assim, mas foi uma diferença que me chamou a atenção. E daí, se eu pego o guideline francês da época, nenhum paciente do Meckman usou fio guia. Tá? Então, o guideline francês da época de via aérea não sugeria o uso do fio guia. Então, nenhum paciente usou. E o uso do Buge foi em 19%, 16% no global ali, no Meckman também. Comparado com o device, que a gente tem 95% dos pacientes usando ou fio guia ou Buge, que eu comentei anteriormente. Então, talvez um pouco dessa diferença seja nesse adjunto de via aérea, e talvez a experiência com o videolaringo também. No Meckman fazia uma aula, não sei exatamente a experiência, mas tinha um curso ali, uma aula com o videolaringo, mas esse estudo, o device, acho que foi elegante, dentro do estudo, eles pegaram a experiência prévia do intubador, quantas intubações ele tinha, qual que é a experiência com o videolaringo, e conseguiram colocar na conta. E aqui, só falar do estileto um pouquinho, mas que foi um estudo francês também, do Sami Jabé, que mostrou que eu aumentava o sucesso na primeira passagem quando eu usava o fio guia, comparado, né, com o tubo sozinho, né? Então, tem bastante anestesista assim na França também, então eles acabavam não usando tanto fio guia, né? Mas acho que a gente acaba mais usando no dia a dia, mas esse estudo acabou mostrando isso. Então, só para justificar um pouquinho do meu argumento ali no slide anterior, dessa diferença de uso de fio guia nos dois estudos. E aqui a gente tem um estudo desse ano também, que é do Krieg, da anestesia, que comparou o videolaringo também com o laringoscópio direto, mas aqui no contexto do centro cirúrgico. Então, é um estudo desse ano, multicêntrico, 2.000 pacientes, mais ou menos, que também mostrou uma diferença, uma maior sucesso na primeira passagem do videolaringo, que aqui foi o McGrath, tá? Com o laringoscópio direto, então 94% aí versus 82% na primeira passagem. Aqui definições diferentes da primeira passagem do que o device. E aqui a gente vê um sucesso bem maior, porque a gente está no centro cirúrgico aí também. Só que o laringoscópio direto foi 82%, que foi o que o estudo Intube viu também. E o tempo aqui, o laringoscópio direto foi um pouquinho mais rápido nesse estudo do que o videolaringo. 2 segundos, né, mediana, a diferença de mediana. E eles fizeram também, essa eu peguei do estudo, que eles compararam o trainee com o consultant, que eles falam que é uma diferença, quem tem menos de 6 anos, que eu gosto bastante, mas menos de 6 anos de experiência com anestesia, né, enquanto quem tem mais de 6 anos, né. E dos trainees, então, a diferença de videolaringo para laringoscópio direto, então, o videolaringo, o sucesso foi de 92,6% nos trainees, no
do trainees contra 77,1% do laringoscópio direto. Tá? E já dos consultants, daí a sucesso de intubação na primeira passagem foi bem maior, né? Então, de 95,7% no videolaringo para 90,3% do laringoscópio direto. Então, assim, vai mostrar uma coisa mais ou menos parecida, assim, que o maior benefício parece ser naquele que é menos experiente. Isso no contexto do centro cirúrgico. E terminando, nossa, eu falei bem mais rápido daqui. Terminando, a gente tinha algumas revisões, meta-análises prévias, e aqui a gente tem uma revisão de 2022 do Hansel, que tem 222 estudos, 26 mil pacientes, assim, mas tem uma heterogeneidade muito grande assim, dos estudos. Então, eles tentam, para reduzir essa heterogeneidade, assim, separar videolaringo com uma geometria normal de lâmina, com hiperangulado, ou com aquele que já vem com o tubo meio que engatilhado, assim, tipo um eye-track. Então, ele tentou separar isso para reduzir a heterogeneidade, mas tem muita heterogeneidade tanto local, que foi feito, quanto o tipo de paciente, quanto o tipo de dispositivo, a definição do que era uma primeira passagem, um sucesso de uma primeira passagem. Então, acaba sendo uma evidência. Esse aqui é da lâmina comum, né, convencional, da Macintosh, né, do videolaringo, mas ele acaba tendo que sucesso de uma primeira tentativa, acaba tendo um baixo nível de evidência justamente por essa heterogeneidade entre os estudos aí que não é boa. Então, a conclusão do device em si é que o uso do videolaringoscópio ele resultou numa maior incidência de uma intubação bem sucedida numa primeira tentativa em relação à laringoscopia direta, nesse contexto dos pacientes críticos. É isso, assisti só um pico aí, mas bom. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Muito boa a apresentação do Rodrigo. Só fiquei pensando que ficou na minha cabeça como um paradoxo, assim, porque o videolaringo vai perdendo essa diferença na primeira tentativa em relação à laringoscopia direta nos operadores que são mais experientes. Nos menos experientes é que o benefício de destacar é o videolaringo. Se você for usar nos menos experientes, ele vai ficar estudando só o videolaringo e também vai usar a laringoscopia direta, né? Então fica meio um bolo, mas foi muito boa a apresentação. Eu tinha ficado com alguma... Eu dei uma passada no olho no artigo assim, tinha ficado com alguma dúvida na metodologia, mas foi muito bem explicado. Só para a gente poder jogar aquela para cá. Não, deixa eu ver cá. Eu acho que eu estava bem na frente. Você quer ver como é que tá a câmera agora? Peraí. Eu paro aqui. Eu acho que essa é uma consideração, mas o que mais que vocês pensam a respeito aí? Acho que pode ter mudado a definição da primeira tentativa, né? Ficou muito mais difícil aí, tá? Mais precisa agora, então isso abre margem para realmente ter maior diferença entre eles. Assim. Então, os pontos seriam levantados. O que vocês sentem quando vocês ocupam? O que é mais fácil? Não entendi. O que vocês sentem assim na hora de ocupar? Mais fácil ver com o vídeo, mas é mais fácil passar no área normal. Quando Eu você acho vê. que é a experiência. Eu já jogou com vídeo aqui. Não, só ali não. Eu acho que para entender que as pessoas têm a percepção de que o laringo facilita, né? Tanto que eles trocam, no geral, a laringoscopia direta. Vídeo, no geral, quem fez com o vídeo mantém o vídeo na segunda tentativa. Assim. Acho que a percepção geral dos operadores é de que o vídeo facilita. Assim. Partilha. E como residente, vocês têm alguma coisa que está do lado para vídeo? Muda alguma coisa embaixo? Acho que é É mais didática fácil muito. ensinar, né? É mais fácil ensinar e é mais fácil de você ver se a outra pessoa, quando você está ensinando, ver se a outra pessoa não está entubando esôfago. Porque às vezes a pessoa pega assim, vi tudo. Se entuba de primeira, os outros assim, na maior beleza do 4K, universo. né? Já dei a informação do cara. E o vídeo lá é mais fácil de falar que é mais fácil de ajustar. Acho que daria para ver isso, né? De papar intubações de residente, né? Acho que imagina que o vídeo vai reduzir assim, né? Você consegue orientar a mão, posicionar a mão, você está vendo, né? O que vocês acham do desfecho primário? Vocês acham que ele é um desfecho orientado para o paciente?
Posso falar? Acabou virando desfecho substituto, né? Então, isso já de outros artigos, né? De outros ensaios clínicos, mas tipo, eu quero saber a minha chance que esse paciente tem de complicar. Eu não estou vendo assim um desfecho duro, né? Quantos pararam, né? Quantos tiveram uma hipoxemia grave, assim como desfecho primário, enfim. Mas quanto mais eu demoro para entubar, quanto mais tentativas eu tenho essa associação. Então, o jeito de eu tentar diminuir, deixar meu estudo mais barato, diminuir a amostra, vai acabar vendo esse desfecho no sucesso numa primeira passagem. O quanto que isso impacta em desfecho duro, sim, esse estudo... Mas aí, então, você acha, a intubação de primeira passagem, você acha que é um desfecho substituto não orientado ao paciente, é isso? Não, acho que é orientado. Isso aqui eu acho que é indireta, sabe? Não é uma associação direta. Se você pudesse, qual você acha que é o desfecho ideal para analisar o desfecho de intubação? De complicações. Complicações? Acho que sim. Tá. E como que foi aí no estudo? Não teve... eu tirei. Assim, não... Abre eles no... Pode mostra lá o resultado do desfecho secundário. Aqui não deu diferença, né? Daqueles maiores, assim, então hipoxemia abaixo de 80%, PA sistólica abaixo de 65%, parada cardiorrespiratória e morte, né? Isso acabou não tendo, e daí o que ele faz é essa análise de subgrupo, tipo, entre aqueles que foram intubados de primeira, que não tiveram complicação, acabou, tipo, o vigilaringo acabou tendo maior porcentagem de pacientes que não tiveram complicação e foram intubados na primeira tentativa. Só que, assim, também eu acho que ele não tem poder, assim, para falar isso, porque como acaba sendo um desfecho mais raro, né, e eu estou em de 1.400 pacientes, assim, eu não estou vendo esse desfecho com tanta frequência, então eu não consigo falar que complica menos efetivamente. Mas eu consigo, através desse estudo, falar que eu entubei mais na primeira passagem com o vigilaringo, e talvez isso reflita em menos eventos de mas a grande questão é, aí eu vou fazer uma analogia aqui com vocês. O que vocês acham sobre a relação entre falha de intubação e morte? Tem a ver com os termos que você está falando. Vocês conhecem a posição? Quem falha de intubação morre mais, certo? Sim. Ele morre porque ele falha? Morre porque foi mais tempo. Ou ele falha porque ele tem mais risco de morte? Ah, tá. Entendi. Isso que o que vocês acham? As falhas de intubação. Você acha que os que falham de intubação é porque eles têm mais risco de morte? São mais graves, é isso. E é porque, assim, quando você vê um estudo que ele aumentou a taxa de intubação em primeira passagem, não mudou nada, gente. Olha só, o intervalo de confiança ao redor de zero ali. Né? Complicação grave. Não mudou nada em incidência de complicação grave, leva a questionar se esse desfecho substituto é adequado ou não. Não é? Vocês, a intubação em primeira passagem não parece ser tão importante. O mais importante para o paciente é não ter complicação durante a intubação, vocês concordam? Tanto é que no centro cirúrgico, os anestesistas têm preocupação em intubar de primeira? O pessoal que está rodando no centro cirúrgico? Nenhuma, né? É claro que assim, se intubar de primeira é ótimo, porque está bom de mão, mas senão eles deixam vocês tentando lá porque não está tendo nenhum risco no paciente, correto? Senão ninguém deixaria tentar várias vezes intubar no centro cirúrgico. Correto ou não? Estou falando besteira. É só para a gente, isso eu acho que é um fator importante. A gente vai ter que botar uma outra consideração na jogada aí. Muitos dos estudos que a gente faz medidas para reduzir taxa de falha de intubação, eles mostram a redução da taxa de falha de intubação, mas não necessariamente se traduz em menor morte. Tá? Mesma coisa os estudos com dispositivos não invasivos e ciência respiratória hipoxêmica. Você reduz os pacientes que são intubados, mas a morte lá no final é muito igual. Tá? Porque provavelmente não é a ser intubado ou não que o paciente morre, porque os mais graves vão piorar, vão ser intubados, e quando você bota um dispositivo não invasivo, você deixa de intubar um paciente que talvez nem precisasse ser intubado. É mais isso do que o dispositivo em si tem um efeito terapêutico. Tá? Então, acho que aqui a gente tem que levar isso em conta. Né? E logo que saiu o estudo, teve uma analogia que algumas pessoas fizeram. Não sei se vocês pegaram. Eu não lembro se quando apresentaram o estudo, vocês falaram. Ultrassom. O que vocês acham? Eu já ouvi mais de uma pessoa falar dessa analogia assim, agora acabou, tem que intubar todo mundo com vigilarinho. E aí a minha pergunta para vocês é justamente essa. Com base no resultado desse estudo, vocês acham que a gente tem que...
O vídeo laringe que a gente tem aqui, por exemplo, é R$100 por lâmina, tá? Aí, a gente teria que fazer uma análise aí de custo-efetividade para ver se vale a pena ter vídeo laringe para todo mundo, né? Vocês acham que essa analogia é válida? Ela é a mesma coisa? O que vocês acham? Não, acho que é a mesma coisa. Vocês passariam um catéter hoje sem ultrassom? Não. Por quê? É porque você passa de primeira ou é porque você reduz complicação? Tem correlação passar de primeira e reduzir complicação? Tem, mas é que no ultrassom a gente tem uma demonstração de redução de complicação de fato, né? Menos pneumotórax, menos hematoma, né? E menos outras complicações aí relacionadas ao procedimento, certo? Então, eu pessoalmente eu não acho que essa analogia é 100% válida. Ela é válida, claro, mas eu pessoalmente eu discordo um pouquinho disso, porque não é exatamente a mesma coisa. No ultrassom você reduz complicação. Então, vale a pena você comprar um ultrassom só para passar catéter. Isso tem vários trabalhos, inclusive, mostrando que é custo efetivo, né? Sei lá, 2, 3, 4 doentes no ano que você faz pneumotórax, você tem que ficar uns dias a mais na UTI, já paga o ultrassom. Entendeu? Então, o negócio já se paga. Fora a morte, fora outras coisas. A gente está pensando só em prolongar o tempo de internação como evento adverso. Bom, dito tudo isso, aí eu pergunto para vocês, por que eu estou falando para vocês não é verdade? Ou talvez não seja. Vocês acham que se eu trabalhar num hospital que não tem vídeo laríngeo, e trabalhar num hospital que tem vídeo laríngeo, vocês acham que o resultado seria o mesmo do estudo? Não, você diz da experiência prévia, assim, das pessoas? Não sei, quero ouvir vocês aí. Diga, você tá numa UTI, você não tem vídeo laríngeo disponível, você só tem laríngeo direto. E tem uma outra UTI do outro lado que tem disponível os dois dispositivos. Tá? O que vocês acham? Teria diferença? Aí eu estou pensando não na taxa de intubação, que isso a gente sabe que é diferente. Quando você usa vídeo laríngeo, aumentou a taxa de primeira passagem. E aí o estudo francês lá é muito estranho. 70% de não intubar os caras não tinham bom, né? Certo? Ou, sei lá, tinha algum problema naquele estudo. Então, esse estudo reflete muito mais a realidade do dia a dia. Assim, por uma impressão subjetiva, né, do dia a dia mesmo. Vocês acham que mudaria a taxa de complicações? Por quê? Eu acho que se você não entuba um doente com vídeo laríngeo normal, você não tem a opção de resgatar ele com uma via aérea, então a chance de complicar de forma mais grave é muito mais significativa. Você que pegou a época que a gente não tinha vídeo laríngeo, pegou mais laríngeo direto, você viu em situações em que você não conseguiu entubar o paciente, alguma vez? Com laríngeo direto? Sem trocar para outras pessoas? Sem trocar de... Não, às vezes até trocando de operador. Né? Eu peguei... É que assim, quando eu peguei o vídeo aqui, quem entubava era assistente, era acesso, né? Então eu peguei o vídeo fora. E eu nunca entubei o vídeo com vídeo laríngeo fora. O Covid, assim. Mas você teve alguma parada de intubação? Porque você não conseguiu intubar de primeira e tal? Não, porque aí eu... Isso preparava bem. Porque aí eu fui me treinar, eu falei, não vou encarar sem deixar tudo direitinho, entendeu? Mas eu já precisei resgatar. Então, eu já vi, mas não foi porque eu não consegui entubar, foi porque a pessoa não preparou direito e aí o paciente para. E aí, quando para, eu falei, aí morre, né? Então, eu acho que não ter o vídeo laríngeo incide em complicação disso, assim. Uma UTI que não tem o vídeo laríngeo, porque ele facilita a visualização. Então, você tendo uma outra pessoa, por mais que seja uma pessoa, 2 menos experientes, ou são 2 que você consegue um ajudar o outro. No vídeo no laríngeo normal, você não consegue, assim. Então, um paciente que é uma via aérea crítica e você não entuba, ela para e morre. Você tem uma taxa de complicação maior. Não sei se o meu raciocínio está correto, mas é a impressão. Não, se você não conseguir ventilar, o paciente não dá para resgatar durante tentativas, né? Eu acho. Diga, fala, o que você está pensando? É que eu acho que esse estudo também, ele viu intubações assim do dia a dia. Ele não estou pegando pacientes que têm uma via aérea difícil especificamente, que eu já acho que vão ter uma via aérea difícil especificamente. Então, tipo, 75% do grupo laringoscópio direto era o Corvac 1, Corvac 2. Mas eu digo via aérea difícil fisiológico, não anatômico. Fisiológico. Porque também, até pelas maneiras de intubação, também não estavam com pressão boa, estavam sangrando bem, assim. Eles eram excluídos, na verdade, né? Tinha aquele educação de intubação imediata. Sim, esse que chegou muito grave. Isso foi pelo operador, né? Então, assim, esse aqui eu quero o vídeo daí. Mas foram muito poucos, né? Foram poucos. Então, eu acho que isso não tem tanto impacto na generalização. Eu fiquei com dúvida.
Não, mas De emergência, né? o de emergência era um pouco maior, né? Era Sim, 300 e alguma coisa. Mas aí 400. mas eu motivo é que não deu tempo de analisar. Não é nem porque o operador não quis. Uhum. Acho que para mim o principal que mais impactaria aqui na verdade externa seria ter muitos excluídos porque o operador quis entubar com o vigilarinho direto. Uhum. Mas o que mais? Assim, agora voltando para o estudo, fazendo essa consideração, vocês não se veem, idealmente vocês gostariam de ter vigilarinho disponível, principalmente os mais, tem mais tempo aí andado. Com esse resultado, vocês acham que conseguem convencer alguém que precisa ter o vigilarinho? Que teve um estado positivo no desfecho substituto, mas o desfecho central do paciente não tem diferença nenhuma. É que eu acho que a amostra é pequena, porque o desfecho acaba sendo mais rápido. Eu não sei se eu pegar uma amostra muito grande eu consigo ver essa diferença. Não consigo dizer. Com isso tudo Mas mesmo assim, se você for bem em precisão, Rodrigo, assim, o máximo que você vai ter é uma diferença de 5% de eventos adversos, né? Uhum. O intervalo de confiança ali, vamos trabalhar com isso. É um resultado relativamente preciso, né? Eu queria que fosse no máximo 3% de intervalo de confiança, tudo bem, mas não foi. Uhum. Mas pensando no estudo, o que tinha no estudo que eu não posso afirmar que é seguro não ter o vigilarinho? Agora, eu estou invertendo a lógica aqui. Eu acho que isso que a Camila falou, né? Quem não é entubado como direta, tinha o vídeo como resgate. Então, a unidade, quando a unidade tem os dois, você entubar a primeira tentativa como direto não aumenta a complicação, mas desde que tenha o vídeo de resgate. Perfeito. Então, eu acho que essa é a consideração. Tá? Então, assim, a verdade é porque você pode olhar isso de duas formas. Você pode olhar assim, olha, se eu entubar de rotina, aumento a taxa de primeira passagem e sem aumentar nem reduzir a complicação. Se eu usar o vigilarinho sempre. Por outro lado, se eu usar o laringo direto usando o vigilaringo como resgate, que era, 60% das segundas intubações foram com o vigilaringo, no grupo laringo direto, né? Então, eu consigo manter a segurança do procedimento, tá? Mas eu preciso ter o vigilaringo disponível para isso. Entendeu? Então, esse estudo ele não comparou o laringo direto versus vigilaringo. Entendeu? Ele comparou na primeira passagem e ele permitia crossover. Tá? Tem formas de você analisar isso quando o paciente faz crossover, tá? Que eles não fizeram. Você pode usar a randomização como uma variável instrumental. Aí tem outras coisas que devem fazer que eles não fizeram. Eu espero que eles procurem fazer isso para a gente explorar um pouquinho melhor esse dado. Mas eu acho que a gente tem que tentar chegar no meio do caminho. Não é nem tanto assim, agora tudo tem que ser com vigilarinho. Com esse achado, eu acho que não dá para a gente afirmar isso. Porque a taxa de complicações foi a mesma, né? Não é igual a sacateca. Mas, por outro lado, se eu não tiver o vigilarinho disponível, eu não posso afirmar que o resultado seria igual. Né? Porque aqui ele só foi igual porque eu tinha o vigilarinho. Eu não posso afirmar isso também, mas aqui ele foi igual tendo o vigilarinho disponível, certo? Então, acho que é importante a gente ter isso em mente para isso. Eu já me vi em várias situações de dificuldade de intubação com laringo direto, tá? Não foram muitas, mas teve uma dezena aí de situações que ficou lá tentando e tal, aí o paciente broncoaspirou, aí, entendeu? E aí, certamente, atrapalhou a evolução do paciente, entendeu? Então, eu realmente acho que ter o vigilaringo disponível para você não ficar lá na terceira, quarta, quinta tentativa é importante, eu pelo menos acho, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que lutar para ter disponível no nosso dia a dia. O que eu tinha pensado também, até nessa experiência que você forma com o vigilaringo, assim, em relação à disponibilidade. E eu sinto um pouco disso com o Buja, assim, também, porque o Buja eu só conheci um pouco depois, assim, na verdade. Então, de você deixar para aprender a usar um Buja, quando tipo, você realmente precisa, tipo, no Pharmac 2B, Pharmac 3, você tem um pouquinho, daí você fica lá falando, você não consegue, tipo, canular efetivamente. Então, às vezes é bom você aprender no Pharmac 1, no Pharmac 2A, tipo, aprender a usar o dispositivo para depois, quando você realmente precisar, você já ter alguma familiaridade. Então, acho que essa curva de aprendizado interessante também, a disponibilidade, isso. Faz sentido. Quanto que custa um Buja? 105, 100 reais. Eu paguei 100, pô. Mas o meu Mas o teu Buja é de ouro, né? Porque tem um Buja que a ponta dele é bem flexível, para não machucar velhos.
Então, Não sei. Tem um que ventila Tem um também. Eu não machuquei ninguém. Eu sou que ventila. ventilar por baixo. Não, isso O negócio é imprime fino. Não, Isso aí é uma baita. É porque senão ele Ele fica não gordo. ventila, não, Ele você fica chega igual que era assim, retinho. Ele não ventila, não é capaz de Luciano. Mas isso aí, putz, faz oxigenação apneica que dava mesmo. Eu acho que é bobagem. Mas- R$80 mais barato. Tá? R$80 mais barato. Tudo bem. Eu estou perguntando isso porque a gente tem que pensar nos custos envolvidos aí. Né? Uhum. E o Vigilarinho tem a bateria também, aí depende, tem algumas possibilidades. Bom, não sei se vocês entenderam o raciocínio que eu tentei fazer aqui com vocês, porque, sei lá, um dia se vocês forem chefe de um UTI, você está lá e o cara fala, por que eu vou comprar isso aí? Entendeu? Custa 15 mil o aparelho, quem tem um não tem um, então tem que comprar dois, tá 30 mil o aparelho, a bateria tem que trocar e cada lâmina custa R$100. Então você tem que justificar esse custo, certo? Se você pegar uma pessoa esperta, vai ver o estudo e fala assim, tudo bem, aumentou a primeira passagem, mas não mudou a complicação. Então, para o paciente, de fato, não faz muita diferença. É você que não está conseguindo, que está tendo dificuldade. Então, aumenta a sua chance aí, não vai fazer diferença para o paciente. Entendeu? Mas eu acho que esse estudo a gente não pode usar dessa forma, né? Porque tinha disponível o Vigilaringo, e aí mudou a primeira passagem, mas... Para você, né? Alguém quer fazer pergunta aí? Alguém? Está em abril sem querer. Quero muito. Aí já fechou. Fechou, o Paulo. O que mais, gente? Só trazendo um pouquinho do que hoje falou, do que você falou, da aquisição de experiência, né? Então, todo estudo que é por dispositivo, você tem um efeito que é difícil de medir, mas que é o efeito do operador aprender a utilizar o dispositivo, né? Uhum. Tá? Qual que vocês acham que é a principal diferença desse estudo e lá do francês, além do Figuier, né? Uhum. O que vocês acham que teria diferença assim, entre estudos que é importante a gente saber, né? Que eles coletaram esse dado e mostraram? Eu acho que justamente isso da experiência. Por quantas intubações prévias ele tinha, quanto por cento dessas intubações foram com Vigilaringo efetivamente. Teve o estudo do Brian Driver, que está nesse aí também, que foi o BIM, depois teve o Bush. Daí o BIM, que foi um estudo do Bush, só num centro, eles usavam bastante o Bush, deu uma diferença muito grande, assim. E quando fizeram um estudo muito cêntrico, que a experiência era a mesma, deu igual, usar o Bush ou não usar. Então, para mim, esse estudo, fazendo uma analogia, meio que foi a mesma coisa, que a experiência com o dispositivo acaba sendo muito importante, assim, nessa... Perfeito. Eu acho que isso é importante. Isso vale para qualquer coisa, entendeu? Então, se fizer um estudo de ECMO em um monte de centro que não sabe fazer, vai dar ruim, entendeu? Que é uma coisa super especializada, né? Aqui não, aqui é uma coisa bem mais do dia a dia, né? Intubação. Então, existe um efeito de você acumular experiência com esse dispositivo novo para ele realmente se demonstrar melhor do que o padrão da época. Entendeu? Na própria pandemia, assim, no começo, quando a gente tivesse, eu vi acontecer várias vezes o contrário, assim, de começar com Vigilaringo, porque era intubar direto, de não conseguir de trocar por um laringo normal, porque não acho que a viagem é tão difícil e não estava conseguindo com o Vigilaringo. Eu acho que isso é uma coisa que pode acontecer, mas a gente ganhou experiência na pandemia, porque a gente não tinha disponível, a gente tinha uns... Posso falar? Então a gente ganhou muita experiência na pandemia mesmo. E aí isso dá uma segurança para quem é mais experiente de inclusive deixar o R1 e R2 entubar, porque você está vendo junto, você corrige as coisas na hora. Né? Então, para o ambiente de ensino, acho que é muito bom. Mas aí isso tem uma consequência não intencional, que é o quê? Por isso que comentou. Talvez vai desaprender a usar o laringo direto, a tal ponto que se a gente fizer isso tudo de novo lá para frente, ninguém vai saber usar o direto, aí o resultado do Vigilaringo vai ser muito melhor que o direto. Eu tenho alguns chefes que eu passei por ele de viagem aqui na residência, em que o chefe não deixou eu tentar com o Vigilaringo, para eu fazer com o laringo normal. Tinha um vídeo do lado, um laringo normal. Isso com o paciente já é hipoxêmico também? Não, era normal. Aí tudo bem. Aí eu acho que se a situação está manejável, eu acho que é justo, né? A mesma ultrassom, né? Lá atrás, a gente começou, tinha vocês que falavam a mesma coisa, né? Eles vão aprender a brigar com anatomia, então tem que passar sem.
enfim, quem acha que talvez deve mostrar a complicação, fica patinando nessa coisa da tecnologia entrando, assim. Porque usar mais vai baratear. E tem a questão também, por que tem que ser essa marca, né? Porque, Não, claro, tem. acho que o trabalho defende muito, tem uma coisa aí meio um viés de marca, porque tem várias que poderiam ser muito mais baratos, né? Enfim, eu conheço o chinês, é impressionante, assim, pra mim a qualidade é muito melhor. Da imagem, da câmera, e a bateria é carregador de tomada. Enfim, eu acho que fazer o trabalho com isso fica esse viés de preço. Tem adaptação também, né? Sim, colocar no celular. Então é isso, mas assim, qual é o problema da adaptação? Isso, a gente está lidando com um material É um Visa, né? dos seres humanos. Você tem que ter aprovação da Visa para utilizar. Sim. Mas o que ele falou aí na descrição dele de vídeo da língua, eles são, apesar de ter usado marcas boas, ele não especifica muito bem assim. Você pode ter uma câmera aí. Não, mas ele tem acho que aqui eu não peguei, mas é um suplementar que tem qual que é disponível em cada dos 17 centros, qual que é disponível. Eles colocam assim, não era tipo. Mas aí Era é o que aprovado eles pela chamam vigilância. assim. Mas o mais comum é o MyGraph. É uma graph. Acho que até a lâmina regular. Bom, mas aí isso é uma consequência não intencional que pode acontecer. E agora, a opinião do Bruno, acho que tem que ter. Eu não acho que precisa entubar todas as vezes com ele. Se você não acha que. Se você acha que a primeira tentativa é essencial para evitar um evento adverso, por exemplo, você vai entubar um insuficiência respiratória hipoxêmica, que é difícil de resgatar se ele saturado. Aí eu acho que tem que ir com o vigilarinho direto. Não vejo por que você colocar o paciente em risco de uma segunda alternativa. Agora, você vai entubar um paciente que está chocado, tal, você já ligou uma nora, expandiu, já estabilizou, quer tentar com o laringo direto, não tem nenhum pressor de velho difícil, anatômica, né? Tudo bem, não vejo problema, né? Meu medo é na insuficiência respiratória, para ser sincero. E às vezes no neurológico também. No neurológico, se o paciente está herniando, e você demora demais, ele fica gareando, você não consegue resgatar a ventilação, aí pode ser uma situação. Acho que a gente tem que ter tem que levar isso em conta aí no nosso dia a dia. Acho que teve alguns comentários aí, então. São Paulo. Não, é só. Dá para ouvir? Tá. Mas se tu acha assim, Bruno, que teria agora embasamento para a gente brigar mais para ter em todo lugar, levando em consideração que a curva de aprendizado para talvez se igualar é muito lá na frente, né? O cara quase 1000 intubações talvez ali para ter um pareamento equivalente do videolaringo para o laringo, que é uma coisa que a maioria dos médicos não vai chegar, né? Então talvez lato sensu faria mais sentido cada vez mais a gente estar treinando as pessoas para o videolaringo. Não sei se isso faz sentido. Da onde você tirou o 1000, Paulo? Cara, eu acho que eles apresentaram isso lá no CCR. Ele apresenta mais ou menos, teve uma tabela que ele mostrou isso daí, que eles fizeram uma análise que, no estudo deles, eles nunca chegam a igualar, mas talvez muito lá para frente ficaria mais próximo. Acima de 250 já começa a ficar mais próximo. Eu acho que essa é a figura do suplemento. Eu acho eu acho que está no suplemento. Tem uma figura do suplemento, mas era uma outra. Era uma de... isso aí, tá bom. Beleza. Ele até tomou um pau assim que eu não entendi, porque a galera da Europa falou que os intensivistas deles geralmente passam em centro cirúrgico, eles têm um N altíssimo, assim, que se aproximaria desses 1000, e aí eles disseram que para eles faria menos diferença. Eu achei meio ousado. Mas pelo que eu entendi, dos Estados Unidos, eles têm uma taxa de intubação assim, mais parecida com a nossa, que o cara sai da residência não tendo incubado 1000 doentes, né? Porque lá a maioria é clínico, né? Sai da clínica e vai para critical care, ou uma maneira critical care, mas um pouco mais. Eu acho uma coisa que reforça o falando é aquilo que você mostrou, que nos outros especialistas, nos consultas, ainda tem diferença do vídeo. Diminui 90 a 95, né? Mas ainda é significante. Assim, se a gente for ver estatística, se isso faz desfecho, né? Mesmo sendo cirúrgico, mesmo assistente, enfim, ainda tem. Se você não for anestesista, não vai chegar. Exato. Se da pandemia, não chega. Mas talvez não defenda nesse sentido. Não, Paulo, acho que é um bom ponto. Eles tiveram um gráfico também que eles apresentaram que era uma densidade, assim, sei lá, que era a ideia é mesmo meio parecida. A heterogeneidade de efeito de tratamento também. Enfim, minha opinião, esse estudo, a gente não tem que interpretar com a verdade absoluta de que é melhor, né? Mas eu acho que só foi parecido, talvez, em termos de complicações, porque tinha disponível no vídeo lá. Então,
Se fosse um cenário que assim, fosse proibido usar o radiolaringo, talvez teria, mas como é que você faz um estudo ético hoje em dia? Se você tem um aparelho disponível lá do lado, você não vai proibir usar, entendeu? A mesma questão do Eolia, quando fez o estudo do Jack, né? Então, quando você pega quem assim, que é mais cético, vai falar assim, o estudo foi neutro, mas teve uns 30% de crossover, entendeu? Que aí protegeu o paciente do grupo que não entrou em ECMO de cara. Então, a gente tem que... É difícil, né? Não é uma interpretação simples, mas quando você vai ver quem efetivamente recebeu, teve diferença. E uma curiosidade que eu tenho, assim, se o uso do vídeo laringo agrega algum custo ou se, no geral, ele talvez vai diminuir isso? Levando em consideração que eu consigo reutilizar praticamente tudo do laringo normal e o vídeo laringo, a princípio, eu teria que trocar a lâmina a cada uso, né? Agrega, né, Paulo? Mas eu acho que a gente está usando mais bugie, isso faz parte, né? O procedimento está ficando mais seguro. Eu já vi muita complicação grave de manejo de via aérea, assim, nos meus anos de vida aí. Desde que nós, intensivistas, passamos a se preocupar mais com isso. E agora, com a existência de emergência, os emergências se preocupam muito, né? Eles são muito bons em via aérea. A gente tem tido muito menos complicação grave, na minha impressão subjetiva, assim, né? Se a gente vê complicação grave, é muito menos frequente, né? Então, aí é um pouco, seria interessante ver uma tendência temporal se a gente tivesse esse dado, né? Taxa de complicações reduzindo ao longo do tempo, talvez. Sim. A gente está manipulando via aérea, a gente está se preparando melhor para manipular via aérea, né? Preparando melhor o paciente para intubação. A minha dúvida é que seria um dado legal para ter para mostrar para um gestor, assim, você vai para uma UTI menor, que ainda não está tão desenvolvida, você ter algo assim também para mostrar que tem um impacto clínico e global interessante, assim, para convencer o cara a ter o aparelho e tudo. Bom, acho que isso tem duas formas, né? Uma é você convencer com a medicina baseada em evidências. Né? E aí eu acho que a gente tem essa resposta temática, talvez vai ter outras aí e tal, para tanto ver intubação de primeira passagem quanto taxa de complicações, né? E aí talvez você consiga mostrar lá que realmente reduz complicação. Né? Mas teria que com esse olhar, se tem crossover ou não nos estudos. Tá? Essa seria a minha principal análise de subgrupos. Estudos que permitiam crossover e estudos que não permitiam. Que eu acho que teria uma diferença, se permite ou não o crossover. E o segundo ponto é você usar os mecanismos de qualidade de notificação. Por exemplo, você teve um evento adverso. Recentemente teve um evento adverso não tendo trauma, acho que alguns de vocês participaram, de uma dificuldade enorme lá de um paciente que perdeu a trabeculotomia e tal. E aí a gente está sem lâmina de videolaringo 3 e 4. Então, talvez se tivesse, eu acho que não tinha o equipamento no momento, ele poderia ter mudado o desfecho. Aí, claro, mas aí é um outro olhar, não tem nada a ver com essa doença. Você teve um evento adverso grave, você usa esse evento, você vê assim, né, entre as causas raízes é a indisponibilidade de um equipamento que poderia aumentar a segurança do procedimento. Então, eu pessoalmente acho que essa é uma outra forma de convencer a ter, entendeu? Tá? E em todos os hospitais por aí, eu sei, eu tenho um colega que trabalha em rede, esses eventos acontecem, não são frequentes, mas acontecem, né? Então, mas assim, um paciente que morreu, em teoria você justificaria comprar um negócio que custa R$100. A gente gasta muito mais com outras coisas. Acho que depende muito do centro, porque ele não está falando da via aérea difícil especificamente, sabe? Falando do que mais chega, assim. Sei lá, trabalho de uma UTI pós-bariátrica, não sei, acho que daí talvez valesse a pena um sistema de laringo, assim, porque a probabilidade de chegar uma via aérea difícil maior. Eu acho que tem que ter, entendeu? Independente disso. Não. Mas você vai ter uma situação, se você não montar de verdade, que tem situações, que não é um grande ser, né? Eu acho que tem que ter, porque vai ter alguma situação ali que você vai precisar. Agora, precisa para todos? No momento, acho que não, porque as pessoas sabem usar o laringo direto. A partir do momento que perder a mão do laringo direto, talvez a gente vai ter que entubar todos com o laringo. Isso é minha opinião pessoal. Vocês podem encontrar opiniões divergentes por aí. Por isso, a gente falou com a diretoria clínica, agora que acabou as anos 3 e 4, a gente vai fazer pedido de compra, a diretoria apoiou a gente, entendeu? A diretoria executiva aqui do hospital. E a gente vai tentar validar, inclusive, para o hospital como um todo, né? Comprar isso como um todo aqui, aproveitando o resultado do estudo. Então, não sei se eles vão querer que a gente faça uma visão sistemática depois. Mas a ideia é que a gente tenha disponível sim no nosso dia a dia. Acho que a ideia é se todo mundo começar a usar mais, mas eu não sei se talvez barateie futuramente, não sei se vai ser uma evolução natural do equipamento.
Ou a gente, isso é uma coisa assim, vocês têm ouvido falar, estava aí no concurso do seu titular, a gente vai falar. Uma coisa que se fala muito hoje é o complexo industrial da saúde. O complexo industrial são todas essas oportunidades. Por que o Brasil não tem um vilaringoscópio